Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus esteja com vocês. E hoje nós vamos partilhar da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de contar uma experiência que eu tive essa semana. Na verdade, foram três experiências. Eu vou falar com vocês. Primeiro estava na hora do almoço, eu saí do trabalho, eu ia almoçar rapidinho numa lanchonete e eu fui lá e quando eu fui descer do carro, estacionei, quando eu fui descer, eu notei que eu estava sem a minha carteira. Ou seja, eu tive que voltar no meu local de trabalho para pegar minha carteira e retornei à lanchonete. Descendo lá na lanchonete, pedi um lanche e tal, peguei na bandeja. Quando eu ia colocar em cima da mesa, eu estava sozinho, eu segurei com o maior cuidado a bandeja e coloquei em cima da mesa, com o maior cuidado. Mas, incrivelmente, o refrigerante que estava no copo caiu tudo aquele refrigerante em cima do meu lanche, em cima da mesa. Foi um desastre total. Mesmo eu tendo o maior cuidado, eu não sei assim explicar como que aquele refrigerante caiu, mas ele caiu. Tudo bem. Logo que ele caiu, tinha um jovem do lado que olhou, viu que eu fiquei um pouco aborrecido com aquilo ali, ele veio rapidamente e me ofereceu, ó, você quer pegar um outro refrigerante? Eu tenho um cupom aqui tal que você pega de graça, ó, pode ir lá tal. Foi super legal. E aí eu agradeci, falei, obrigado, né, por você querer me ajudar, mas pode deixar que eu vou conversar com o funcionário da lanchonete e tal. E por fim, o funcionário da lanchonete veio, foi super prestativo, limpou o refrigerante que caiu, me trouxe outro refrigerante sem ter que pagar nada. Foi super atencioso e acabei saindo da lanchonete. Até fiquei mais. Num primeiro momento fiquei um pouco chateado, mas depois eu acabei saindo, matei minha fome, né, que era o meu objetivo, e fui embora. Outra situação que aconteceu na minha semana foi o seguinte: semana eu tive uma aula do meu curso de doutorado tal, e assim, no decorrer da aula eu senti um pouco. O professor começou a fazer algumas perguntas, o professor acabou, de certa forma, eu senti um pouco de provocação ali e tal, algumas coisas assim que me deixaram um pouco aborrecidos. Mas enfim, situações em que eu consegui contornar tal, mas eu me senti muito provocado, sabe? Enfim, fiquei incomodado naquela aula que eu tive ali do doutorado, não gostei muito. Não vou entrar em detalhes, mas aconteceu isso comigo. E um terceiro momento na minha semana, essa semana eu participei de algumas reuniões com alguns políticos, né? E reuniões de trabalho e tal. E eu pude observar que como a política ela tem, né, aqueles conflitos, aquelas adversidades, gerando até preocupações e situações em que inimizades até políticas, enfim. Foi só uma reflexão que eu tive dessas reuniões que eu tive com os políticos, tá? Agora eu vou entrar na palavra de Deus, tá? Agora que eu te contei um pouquinho do que eu vivi essa semana, eu vou entrar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu vou ler para vocês, é rapidinho, é curtinho, é conhecida, mas nós vamos estudar essa palavra, ver de que forma Deus quer falar comigo, com você, através dessa palavra. Então diz o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. Então o tentador se aproximou-se e disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus apenas respondeu: Está escrito: Não só de pão vivem o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Ficamos por aí. Então Jesus, quando foi tentado no deserto, ele falou para o demônio.
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então vamos começar a refletir sobre essa palavra. Primeiramente, eu gostaria de falar das nossas necessidades. Nós temos necessidades, correto? A sociedade tem necessidade. Um exemplo de necessidade que nós temos, nesse momento, eu estou trazendo bem para a realidade, nós estamos há 50, aqui onde eu moro, 50 a 60 dias sem chuva. Então nós estávamos no momento de seca, e quando tem seca, tem todos aqueles problemas, né, que nós sabemos. As plantas, elas ficam todas secas, muitas morrem, nós temos problemas de enfermidades, doenças, queimadas, enfim, geram caos. E nós estamos buscando, esperando essa chuva. E essa semana, graças a Deus, choveu. Então, tudo foi, o ar foi melhorando. Então, nós tínhamos uma necessidade de chuva. No nosso dia a dia, nós temos uma luta diária, né? Que é o que diz na palavra em Romanos 8, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a nossa luta, gente. Nós temos que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque as necessidades da carne contrapõem a necessidade do Espírito. Eu já pude partilhar em outros vídeos, em outras pregações, isso com vocês. As vontades da carne, elas se contrapõem às vontades do Espírito. Ou seja, os chamados da carne se contrapõem aos chamados do Espírito. Isso é uma luta que nós sempre vamos ter que travar, né? Então, na vida terrena, nós temos nossos anseios, as nossas buscas, ou seja, onde nós queremos chegar, não é verdade? Podemos dizer na nossa vida pessoal, na nossa família, ou mesmo no nosso acadêmico, nos nossos estudos, ou profissionalmente, ou mesmo materialmente, aquilo que a gente quer ter, deseja ter, né? Em todos esses aspectos, seja pessoal, constituir família ou não, estudar, trabalhar, nós temos os nossos anseios, ou adquirir bens, nós temos os nossos anseios, né? Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, enfim, nós temos esses anseios. Em todos esses aspectos, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ter sucesso, né? Profissionalmente, nos estudos, nós queremos ser bem-sucedidos. Isso é um anseio nosso. Porém, essa busca, esses anseios para que nós possamos ser bem-sucedidos nesses aspectos da nossa vida, ela muitas vezes causa medo, preocupação, sofrimento, aborrecimento, tristeza, angústias, não é verdade? Isso é a nossa vida, buscando ser bem-sucedido em todos os aspectos e enfrentando todas essas preocupações, tristeza, aborrecimento. Isso nós podemos resumir que são os obstáculos. Nós temos que na vida superar os obstáculos, enfrentar os obstáculos, não é verdade? Agora, na vida espiritual, o maior chamado de Deus para nós, né, a maior necessidade, a maior vontade de Deus para nós, você pode ter certeza que é que nós conquistemos o céu, a vida eterna. Esse é o verdadeiro, maior chamado de todos para nós, né? Deus quer que nós alcancemos a eternidade. Deus quer que um dia nós estejamos com Ele eternamente, tá? Então vamos refletir sobre duas situações. O mundo nos chama para muitas coisas, que nós podemos chamar de oportunidades. Todas as oportunidades que nós temos que o mundo nos oferece. E Deus, ao mesmo tempo, nos chama para o céu, nos chama para a vida eterna. Essa é a maior promessa de Deus para nós. Infelizmente, meus irmãos, algumas pessoas se perdem, né, nessas oportunidades que o mundo oferece. Nós podemos comparar biblicamente com as ovelhas perdidas. As ovelhas que estão andando atrás do pastor e, porventura, acabam se perdendo, pois elas se deprimem, adoecem e morrem. Muitas delas, meus irmãos, tiram a própria vida, se suicidam. Essa semana mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que tirou a própria vida, se suicidou. Ou seja, elas desistem de viver. E eu também não estou falando somente da morte do corpo.
muitas pessoas abraçam oportunidades que o mundo nos dá e acabam se perdendo, espiritualmente falando. Se perdem a alma, perdem a salvação. Aquilo que é o mais desejoso de Deus para todos, a salvação. Mas muitas pessoas abraçam oportunidades que o mundo oferece e acabam perdendo o verdadeiro desejo do coração de Deus, que é a nossa salvação. E essas pessoas que desistem de viver, até comentei sobre o suicídio, né? Elas, ou mesmo as pessoas que abandonam Deus e não creem em Deus, né? Deus se entristece muito com isso. Por isso, meus irmãos, ele usa de nós, e eu me incluo, né? Podemos chamar dos servos de Deus, das pessoas que estão com ele, estão no time dele, jogam no time dele, creem nele, para tentar minimizar essas perdas. Ou seja, Deus usa algumas pessoas que estão com ele para poder trazer outras pessoas que ainda não estão com eles, que estão excluídas, que estão perdidas, estão desacreditadas. Tá? E como Deus nos usa? Como Deus fala conosco? E aí eu vou buscar na palavra, vou voltar para a palavra que fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus, de alguma maneira, fala conosco, tá? E nós vamos partilhar como Deus fala, como que a palavra sai da boca de Deus para nós. Você ouvir uma pregação, assistir um vídeo assim como você está assistindo, você ler a Bíblia, você ir à missa, você ir a um grupo de oração, algum retiro, você está ouvindo a palavra que sai da boca de Deus? Assistindo esse vídeo agora, Deus está falando com você? Com certeza. Quando nós fazemos isso, nós estamos ouvindo, sim, Deus está falando com a gente. Mas é fácil? Sempre é atrativo a gente assistir um vídeo, a gente ir na missa, num grupo de oração, ler a Bíblia? É uma coisa que sempre é motivador ou é uma coisa difícil? Ah, não, deixa, isso eu não vou buscar, eu não vou na missa hoje. Sempre tem alguma coisinha mais atrativa que o mundo nos oferece, mais atrativo. Mas quando que a gente não sente muita vontade de fazer essas coisas? De ler a Bíblia, de assistir um vídeo, quando o nosso coração está fechado, ele está empedrado, né? Espiritualmente falando, ele está duro. Ou seja, por causa dos nossos pecados, a gente fecha o nosso coração para as coisas de Deus. Isso é uma coisa natural. E de maneira contrária, quando nós estamos de coração aberto, fica tudo muito mais fácil, mais atrativo, mais motivador. Nós temos vontade de ler a Bíblia, nós temos vontade de ir num grupo de oração, nós temos vontade de ir à missa ou assistir uma pregação, um vídeo como esse, quando o nosso coração está aberto para Deus. Amém? E Deus, ele fala conosco de verdade, para valer, quando nós estamos com o coração aberto, quando nós estamos abertos para Deus. Mas ele fala conosco quando nós o buscamos de verdade, quando nós o buscamos para valer. Aí Deus fala. Mas quando isso acontece? Você pergunta, Ricardo, quando isso acontece? Quando nós oramos na intimidade, individualmente, eu e Deus, você e Deus apenas. Nós então estabelecemos uma conversa com Deus. Esse é o verdadeiro momento que Deus vai falar com você, quando você está apenas você e Ele. Amém? E nessa conversa, eu dividi em três situações. Primeiro, você fala tudo o que você quer. Você fala tudo o que você precisa dizer de forma sincera e transparente, sem ocultar nada, sem mentiras, porque Deus sabe de tudo da nossa vida. Não há o que esconder. Até a podridão que você fez, que você tem, até os teus pecados, dos pequenos e grandes e enfim. Deus conhece tudo. Então, primeiro você fala com Deus de maneira aberta, de maneira sincera. Este é o primeiro momento da oração que você vai ter com Deus. Segundo,
Você escuta o que Deus tem para falar com você. Neste primeiro momento que você vai entregando para Deus, você vai se arrependendo dos seus pecados e vai pedindo a misericórdia de Deus. No segundo momento, você vê você escuta o que Deus tem para falar com você. E como Deus fala com você? Primeiro você abriu o jogo para ele, falou: Senhor, tá tudo aqui. Tá tudo às claras, não adianta esconder nada de Deus. Você vai mentir para Deus? Né? Não dá, você está pecando. Depois você escuta o que Deus tem para falar com você, na tua consciência, nos teus pensamentos e no teu coração, aqueles sentimentos que Deus começa a colocar dentro do teu coração. Amém? Depois você escuta o que Deus vai falar com você em seguida. Como? Primeiro você entregou tudo para Deus, você pediu, abriu o jogo, falou das suas necessidades, falou do que você precisa, falou do que você não está concordando. Você abriu o jogo para Deus. E Deus falou com você através dos seus pensamentos, através do teu coração, tá? E às vezes você vai falar: não, mas eu não senti nada, Deus não falou nada. Às vezes a nossa consciência já vai nos trabalhando. Deus fala conosco, meus irmãos. Mas tem um terceiro momento que você também tem que escutar Deus, que é através das pessoas. Deus vai falar com você através das pessoas, através de outras situações em que você vai vivenciar. Então fique atento nos detalhes, meus irmãos. Deus não deixa na mão. Se você se colocar em oração, se você entregar, jogar limpo com Ele, Ele vai falar com você, meus irmãos. Assim como você está assistindo esse vídeo hoje, pode ter certeza que não é por acaso que você está assistindo esse vídeo e Deus está falando com você. Então fique atento nos detalhes. E é isso que eu vou partilhar com vocês. Lembra que eu falei com vocês da experiência que eu tive essa semana? 3 experiências. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como que eu ouvi Deus falar comigo através dos detalhes. Primeiro, eu fui na lanchonete. Lembra que eu falei que eu esqueci a carteira? Eu esqueci a carteira. E eu tirei... Deus falou comigo através disso. Até porque eu estava preparando a pregação para falar, para estar partilhando com vocês hoje. Na vida, nós mesmo que você queira adquirir algo, por exemplo, eu queria comprar um almoço, um lanche lá. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eu não conseguirei adquirir aquele lanche. Ou seja, tudo tem preço, tudo tem um valor nessa vida. Não basta a gente querer, Deus tem que querer e Deus tem que prover para nós. Então, em tudo, você quer uma coisa para a tua vida, mas Deus quer isso para a tua vida? Você já perguntou isso para Ele? Porque se Deus quiser, Ele vai prover e Ele vai te dar. E nós temos que fazer a vontade de Deus sempre. É aquilo que eu falei. Qual é a necessidade de Deus para a tua vida? Qual o chamado de Deus para a tua vida? Deus fala conosco e você está sendo, ouvindo isso, está sendo obediente? Amém? Segunda situação, estava lá na lanchonete e derrubei o refrigerante. Tomei cuidado, estava tranquilo ali segurando, mas na hora que eu coloquei, o negócio caiu para tirar minha paz, para eu ficar chateado, todo mundo olhou para mim, né? Então, lição na vida, mesmo que a gente faça tudo com cuidado, aparentemente com segurança, porque eu estava seguro do que eu estava fazendo, pode acontecer algumas quedas, perdas inesperadas. Você não está esperando, que não conseguimos compreender por que elas estão acontecendo. Eu não consigo entender por que aquele refrigerante caiu, gente. É inexplicável, é sobrenatural, mas ele caiu. Mas enfim, acontecem essas quedas e essas perdas. Assim como o jovenzinho veio me oferecer, ó, eu tenho uma promoção aqui, você vai lá e pega outro. Pode existir pessoas boas que vão querer te ajudar nessas situações, mas também pessoas ruins que vão querer te chutar mais ainda. Então, que nós possamos ficar atentos. Só que Deus dá sempre um jeitinho de nos levantar, de nos ajudar nessas situações. Lembra que veio o funcionário da lanchonete, limpou a minha mesa, me deu um outro refrigerante e eu saí de lá satisfeito. Amém? Segunda situação, aula do doutorado. Estava tendo uma aula e fiquei incomodado com a aula, com as provocações, né, que teve no decorrer daquela aula. Aquilo, de certa forma, me tirou um pouquinho da tranquilidade. Tirei disso
o seguinte: na vida existem pessoas que terão o prazer em tentar tirar a sua paz, a nossa paz. Mas não se assuste, ore por elas, que Deus tenha misericórdia. Então, quando isso acontecer, quando tiver pessoas que têm o prazer de tirar a tua paz, você ora por elas para que Deus tenha misericórdia. Lembre-se que o mal é espiritual. Elas são essas pessoas como ovelhas perdidas, como ovelhas sem pastor. Ok? Então que nós possamos orar por essas pessoas para que elas encontrem Deus e tenham a segurança que só o pastor lhe dá para aquela ovelha que estava perdida. E qual a segurança que um pastor dá para as suas ovelhas? Para o rebanho seu, ele conduz pelo melhor caminho. A ovelha sabe que se ela seguir o que o pastor ali estiver tocando, ele vai levar ela pelo melhor caminho. Ele vai levar ela para onde ela vai dormir, onde ela vai comer, onde ela vai ter água. Se ela ficar perdida, ela não sabe para onde ir. E qual é o melhor caminho? Qual é o nosso pastor, que é Deus? Qual é o melhor caminho que Deus quer nos conduzir? É a vida eterna. Então nós temos que confiar nesse Deus para que ele vai nos guiar para a vida eterna. Terceira situação, para a gente já ir finalizando, reuniões com os políticos. Eu percebi que nós temos na política nós temos diversos conflitos, adversidades e opiniões divergentes. Mas isso é até normal. Nem todo mundo pensa do mesmo jeito, não é mesmo? Nós temos que respeitar as diferenças. Essa palavra respeitar as diferenças é muito importante para a nossa vida, porque nem todo mundo vai pensar como nós. Talvez você não concorde com as coisas que eu estou falando aqui, mas eu respeito a tua opinião, ok? Muitos desses conflitos, né, são desnecessários. Eu tirei isso como lição, pois muitas vezes buscam soluções para alcançar os mesmos objetivos. Então, muitas vezes nós entramos em conflito desnecessariamente, ok? Mas quando nós buscamos Deus, a resposta de Deus, Deus nos fala qual é o melhor caminho. Amém? E, meus irmãos, sabendo de tudo isso que eu falei, de todas as experiências, de como Deus fala conosco, nós temos, então, que nós possamos enxergar a presença de Deus, que nós possamos ouvir a voz que sai da boca de Deus, nos detalhes, meus irmãos. Tá? Se a gente colocar em prática a oração, em que nós abrimos o nosso coração para Deus, que nós abrimos a nossa vida para Deus e ouvir Deus através daquilo que Deus vai falar nos sentimentos ou nas situações que nós vamos viver no dia a dia, assim como eu partilhei com você. E quando nós confiamos apenas no Senhor e somos obedientes à tua palavra, tudo fica, eu me arrisco a dizer que tudo fica muito mais fácil e mais claro, porque compreendemos qual é a vontade, qual é o chamado e qual é a necessidade de Deus para nós. Então, para finalizar, que nós não esquecemos que o justo vive pela fé e que Deus abençoa o justo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e até a próxima.